muita alegria que nós estamos aqui. Não sei nem quanto tempo tem que eu não vinha a essa amada igreja ministrar a palavra. A Igreja Presbiteriana União foi a igreja que me trouxe para Goiânia quando eu tinha meus 26 anos de idade. Vou fazer 65. E desde aquela época até agora, continuamos no mesmo presbitério, Presbitério Oeste de Goiânia, por 39 anos. Nós estamos jubilados já há 3 anos, mas continuamos na ativa, pastoreando a última das 7 congregações que plantamos ao longo desses anos, que é a Congregação Presbiteriana do Buena Vista. Dessas 7 plantadas, 3 já foram organizadas, as outras estão indo bem, estão crescendo, graças a Deus, e a minha oração a Deus é que Ele não me leve antes delas todas serem organizadas. Esse ano, nós estamos encerrando o nosso pastorado dirigindo uma igreja. Não é que vamos deixar de ser pastor, mas o trabalho direto com uma igreja, tomando conta de uma igreja, nós marcamos o nosso culto de despedida do pastorado para o dia 17 de dezembro, que é o dia do pastor, né? Quando nós vamos entregar a última congregação definitivamente para uma igreja. A partir de 2023, nós estaremos à disposição das igrejas para palestras, mensagens, e continuamos o trabalho lá na nossa escola, o Colégio Esperança. Já há 26 anos, nós temos lá da educação infantil 2 anos, até o ensino médio na escola. E eu louvo a Deus, porque aquilo ali é um campo missionário que a gente leva muito a sério. As nossas 450 crianças e adolescentes que temos ali, e onde todos os dias, no período da manhã e da tarde, nós cantamos e oramos com essas crianças. Todos os dias, cada turma começa a sua aula falando um texto da palavra de Deus, desde a educação infantil até o 3º ano do ensino médio, e memorizando a palavra do Senhor. Então, continuamos esse trabalho para a honra e glória de Deus. Quero agradecer ao reverendo Rubens pelo convite para estar aqui nessa noite. E o meu grande abraço a toda a igreja, essa igreja que é muito amada, muito querida, essa igreja que marcou e que continua presente no meu coração, né? Louvo muito a Deus pela existência dessa igreja. A minha esposa não pôde vir, porque ela está saindo de uma Covid essa semana. Para tranquilizar os irmãos, fiz o teste nesse final de semana, deu negativo. Eu trago o abraço dela para toda a igreja. Os meus filhos, Luciene e Ricardo, nasceram quando eu era pastor dessa igreja, na antiga casa pastoral depois da esquina. Foi ali o começo de vida deles. Hoje estão todos 2 casados. A Luciene já me deu um casal de filhos, que é a Lisa e o Marcel. E o Ricardo já me deu uma netinha, a Júlia. Então, estamos com 3 netos. Família é uma bênção de Deus. Esse mês de maio, ele é considerado o mês da família. É o mês que se comemora o Dia das Mães. É o mês que é conhecido também como mês das noivas. É o mês que as igrejas aproveitam o calendário anual para trazer assuntos e orientações sobre a família. E o reverendo Rubens me pediu que falasse sobre a família hoje à noite. E eu vou ler um texto da palavra de Deus que a notícia não é muito boa sobre família. No profeta Isaías, no capítulo 1.
Isaías capítulo 1. Começando do versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração é enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Meus irmãos, o profeta Isaías, escritor de um dos livros com o maior número de páginas, falando sobre Israel, sobre Judá. Esse profeta, quando nos traz essas palavras bem no início do seu livro, ele está espelhando aqui uma situação muito triste do povo de Israel. A nação, ela estava perdida, cheia de corrupção, cheia de imoralidades, ao ponto do versículo 6 dizer da planta do pé até a cabeça, não há coisa sã. O país, ele estava nessa situação. A nação israelita estava indo de mal a pior, porque os filhos estavam corrompidos, as famílias estavam esfaceladas. Que quadro triste das famílias da nação de Israel. E quando paramos para pensar no quadro atual, nos nossos países, nós ficamos pensando, será que a situação tem sido muito diferente? Quando vemos tanta corrupção, quando vemos tanta violência, quando a desarmonia, a discórdia, a instabilidade estão presentes no seio da família. Como é que nós queremos resolver os problemas de uma nação, os problemas de um país, se antes não forem resolvidos os problemas da família? O que nós mais desejamos, o que nós mais queremos, é que as famílias sejam abençoadas, que as famílias sejam bem-sucedidas. Mas para uma família ser abençoada, para uma família ser bem-sucedida, tem algumas coisas que são muito importantes que têm que estar presentes dentro de um lar. Precisa existir no seio da família união. Meus irmãos, será que
Sua família é uma família que pode dizer que tem união dentro da sua casa? Quantas famílias estão desagregadas, desintegradas, esfaceladas, em que dentro da casa mal se conhece um ao outro, mal dialoga, pouco convive, pessoas mais preocupando consigo mesmas do que com todos no geral dentro de casa. Quando a gente pensa no Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Esse é um quadro lindo de uma família estabilizada, mas parece-me que isso não corresponde à realidade de uma grande maioria dos lares, porque no sermão profético de Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13, no versículo 12, há uma palavra dita pelo Senhor Jesus Cristo, nesse seu sermão profético, que tem sido a realidade em muitas famílias. Olha o que diz Marcos 13, 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Cada manchete terrível, horrível, temos ouvido e visto pelos meios de comunicação. Quanta desunião familiar. E uma família, assim ela não subsiste. Que realidade terrível, quando a gente vê a desunião dentro de tantos lares. Mas, se fosse só isso, mas outras coisas vêm junto. Por exemplo, a questão do respeito. Deveria haver mais respeito dentro dos lares. Mas o que nós temos percebido é que isso não tem acontecido em larga escala nos dias de hoje. Não temos visto pais respeitando filhos e muito menos filhos que respeitem os seus pais. Ninguém é respeitado e nem se dá ao respeito. Os irmãos, por favor, abram suas Bíblias em 2 Timóteo, numa palavra profética do apóstolo Paulo, de 2 Timóteo, no capítulo de número 3, Segunda Timóteo capítulo 3, começando no primeiro versículo, olha o que disse o apóstolo Paulo do que é que iria acontecer nos últimos dias. Ele disse que sobreviriam tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse texto, ele pinta um quadro muito ruim
dos últimos tempos, de como é que seriam esses relacionamentos dentro de casa. Completa falta de respeito. União, respeito, coisas importantes para uma família. Mas, meus irmãos, se faltar o amor dentro de casa, aí é que a coisa complica mais ainda. Porque as pessoas têm olhado para si mesmas. A gente não vê mais desprendimento, espírito de sacrifício, dedicação, de doação de uns para com os outros. As famílias de hoje estão mais voltadas para o materialismo. Parece que dentro de muitas casas, coisas são mais importantes do que pessoas. Pais de família, mães de família, que acham que o mais importante é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para ter coisas, para comprar coisas, e às vezes até sem necessidade. Coisas que poderia passar sem, mas naquele afã de ter, de possuir, de comprar, as pessoas sacrificam até mesmo os relacionamentos. Nós vivemos em dias de um consumismo terrível. Pessoas têm uma doença chamada compulsão para a compra. Por isso, shoppings estão lotados de pessoas comprando coisas supérfluas. E nesse esforço de comprar, de ter e de dar coisas, esquece-se de dar o amor. Quantos maridos, quantas esposas não são companheiros como deveriam ser? Falta o espírito de solidariedade dentro da família. Quando se vê crianças abandonadas dentro das suas casas. Famílias em que a comunicação do marido e da esposa dentro de casa se dá por celular. Você não viu a mensagem que eu acabei de te mandar aí agora? Às vezes um na sala, outro no quarto. Comunicando por celular com mensagens dentro da própria casa. Parece que se falta aquele genuíno interesse pelo bem-estar um do outro, dos filhos, da família. Não raras vezes, os pais nem sabem por onde é que os filhos andam. Os filhos nem sabem onde é que os seus pais estão. E quando existe esse abandono, vai achar lá fora quem adote o seu filho. E dependendo de quem for, o futuro dele está comprometido, ele vai estar perdido. Meus irmãos, eu sei que o contexto era outro, mas o desastre era semelhante na nação israelita na época do profeta Isaías. Nós precisamos ter um cuidado muito grande nos nossos lares, dentro das nossas famílias. Nós precisamos começar a pensar um pouco mais e a lutar para ver se se conseguimos resolver os problemas. Mas a situação é que os problemas de uma família, de uma casa, começam com o próprio casal. Porque a família é o retrato do pai e da mãe. Quando tem o pai e a mãe dentro de casa. Porque às vezes sobra só para um deles, por circunstâncias da vida. A pergunta que se faz é: qual é o conceito que um casal tem a respeito do casamento? Hoje,
muita gente já casa com aquela ideia de que se não der certo, a gente separa. Parece que textos da Bíblia causam risadas nas pessoas, como, por exemplo, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Essa é uma frase que não está mais na mente e na cabeça da maioria dos casais e das famílias, porque a ideia que se tem hoje é, não deu certo, a gente separa. Quais são os valores que o casal tem? O excesso de dedicação às obrigações profissionais, o egoísmo que impera dentro dos lares. É por essa razão, meus irmãos, que é muito importante que, quando alguém vai se casar, que procure alguém com quem tenha unidade de pensamento, que comunga a mesma fé, que vai andar pelos mesmos caminhos. É muito difícil quando já começa com pensamentos completamente diferentes, caminhos completamente opostos do casal. O problema da maioria das famílias é porque as famílias estão se esquecendo das orientações e das recomendações da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 22, no versículo 6, fala que tem que ensinar a criança. Tem que ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando for velha, não se desvie dele. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, de 5 até 9, a palavra de Deus diz, essas palavras que eu hoje te ordeno, tu as inculcarás aos teus filhos. O que é que os pais têm feito para levar essa palavra aos filhos? Quantos pais estão deixando essa obrigação só para a igreja quando vem a igreja? Porque a palavra de Deus fala que essas palavras, elas têm que ser colocadas na mente do seu filho assentado em casa. Quantas famílias têm o hábito de pai e mãe assentar com seus filhos para um momento de reflexão na palavra, para quem sabe um cântico rapidinho, uma palavra de oração? A gente chama isso de culto doméstico. Quantos lares, entra mês e sai mês, não se tem esse tipo de prática dentro de casa? O marido não ora com a esposa não ora com o marido, é cada um por si, Deus por todos. É preciso, meus irmãos, que para a família ser bem-sucedida, que tenha prazer na palavra de Deus, prazer em ensinar a palavra de Deus. E os filhos, eles têm os pais como exemplo de vida. Eles vão ver se o pai tem essa prática, eles vão ver se a mãe tem essa prática. O que é que nós temos feito para que a nossa família seja uma família bem estruturada, para que a nossa família seja uma família bem-sucedida, para que a nossa família seja uma família amparada, protegida, guardada, guiada, dirigida por Deus? E se o pai não é o sacerdote do lar, a mãe acaba tendo que tomar frente. Quando o meu pai e a minha mãe se conheceram, minha mãe era da nossa igreja presbiteriana, meu pai não.
Ele não era convertido. E a minha mãe e o meu pai namoraram e casaram em 3 meses. Mas a minha mãe fez um acordo com o meu pai. Eu caso com você, mas você vai ter que me prometer uma coisa. Você não vai me impedir dos nossos filhos serem criados na minha igreja, debaixo da orientação da palavra de Deus. E graças a Deus meu pai cumpriu a promessa com a minha mãe. E eu me lembro que nós 6 filhos, a minha mãe ia em todos os trabalhos da igreja e nos levava em todos eles. Eu comecei a frequentar a SAF criancinha. Achava muito bom, porque tinha peta e suco de caju. E eu sou da época da Liga Juvenil. Não tinha o CP. O CP é um nome mais moderno, mais recente. Era a Liga Juvenil, que era dirigida pelas senhoras da igreja. Eu fazia parte da Liga Juvenil. Depois que eu saí da Liga Juvenil, fui para o... Não tinha esse negócio de UPA, que é o nome da Sociedade dos Adolescentes. Era DAP mesmo, Departamento dos Adolescentes Presbiterianos. Eu saí da Liga Juvenil, fui para o DAP. Mas ela nunca deixou de ler a Bíblia conosco, de cantar conosco, de orar conosco. Aí terminava o momento de oração. A gente pegava o colchão de palha, passava a mão lá dentro para espalhar a palha, jogava o lençol, feito aqueles sacos alvejados brancos, ia deitar debaixo daquela coxa tecida em casa. Era assim. Mas ela sempre fiel, nos ensinando a palavra de Deus. Então, 3 coisas extremamente importantes para uma família ser bem-sucedida. Bíblia, precisa ter presença da Bíblia, precisa ter orientação da palavra de Deus, precisa estar com a palavra de Deus aberta, precisa estar meditando nela de dia e de noite. Tem muitos casais aí que estão se formando, que estão casando, mas não estão se preparando para o casamento. Se prepara com todo o afinco para fazer concursos, para fazer Enem e tantas outras coisas, mas não se prepara com cursos para poder se casar e ter um bom casamento, saber o procedimento correto que deve ter uma família. Hoje, os parâmetros que se tem por aí afora na nossa sociedade de família são os piores possíveis, inclusive tentando colocar na cabeça das pessoas, de tanto insistir em falar sobre o assunto, ideias de formação completamente de família. Então não é ideia de formação, é ideia de formação. Será que os nossos filhos têm nos visto ler a Bíblia? Eu fiz um propósito diante de Deus, e foi um propósito que deveria ter sido feito há muitos e muitos anos atrás, mas eu fui deixando o tempo passar. Lia bastante a Bíblia para preparar estudos bíblicos, mensagens, nas visitas, na igreja, na liturgia, mas aquela leitura bíblica devocional, leitura com responsabilidade, com tempo tirado para edificação, a gente vai deixando. Eu fiz um propósito diante de Deus, a partir de agora, leitura da Bíblia toda uma vez por ano. E às vezes eu estou no meu escritório, lá na escola, e a minha filha, que trabalha lá conosco, chega na minha sala e eu estou com a Bíblia aberta. Porque eu fiz um propósito de pegar a quantidade de páginas que tem a palavra de Deus.
dividir pela quantidade de dias do ano, 365, e descobrir quantas páginas eu preciso ler por dia para eu lê-la em um ano. Na minha leitura desse ano, deu 5 páginas. Nós já estamos no livro dos Salmos, desde o início do ano, na leitura pela 10ª vez da palavra de Deus. Mas a minha filha chegou para minha mãe, para minha esposa esses dias e disse: mãe, o que acontece com o pai? Toda vez que a gente chega na sala dele, está lendo a Bíblia. Graças a Deus, quando um filho te pega lendo a Bíblia. Louvado seja Deus. Mas é porque a gente é tão interrompido, vem um, vem outro, você tem que parar, depois continuar. Aí às vezes leva-se um tempo maior. E no mínimo também, meia hora de oração por dia, porque a gente tem que ter comunhão com Deus. A gente tem que experimentar a presença de Deus. Você precisa colocar a sua família diante do Senhor. E nesse tempo de oração, é claro que uma das primeiras coisas que a gente vai fazer na hora que está orando é apresentar o nosso cônjuge, é apresentar os nossos filhos, genro, nora, netos, netas diante de Deus, para que Deus tome conta das nossas famílias, porque esses dias são dias que são difíceis. Precisamos de Bíblia, precisamos de vida de oração. Eu me senti muito feliz, muitas vezes, ao ver o meu filho caçula, com a porta do quarto aberta, assentado na cama e lendo a palavra antes de dormir. E depois da leitura da Bíblia, ele punha os pés para cima na cama, puxava os joelhos até o peito, abraçava com as pernas já com uma coberta em cima, e não esticava naquela cama enquanto não fazia sua oração antes de deitar. Graças a Deus, a minha filha e o meu filho, eu tive um casal de filhos bem-sucedidos na vida, muito abençoados. Você tem que colocar a sua família no altar do Senhor. Teve uma fase da minha vida que eu dei muita aula como professor. Eu sou formado em arte pela Universidade Federal. E por 18 anos eu fui professor da rede municipal de Goiânia. Além das aulas que eu dava em escolas particulares, como Degraus aqui perto, dei aula 3 anos aqui. O IP do Centro e do Bueno, 11 anos. Nova Opção na Vila Nova, uma escola presbiteriana também. 18 anos na rede municipal. 3 anos aqui no colégio estadual, aqui em frente à igreja, para o ensino médio, dando aulas à noite. Muitos dos irmãos não sabem que a gente, como pastor também, passou por tudo isso. Eu já tive semana de eu dar 55 aulas por semana, manhã, tarde e noite. Mas num dos anos da minha vida, quem conhece a minha história sabe que teve um tempo que eu tive que passar por isso. Eu não tinha condições de ir de carro para o trabalho. Então, como a minha casa é na Vila, eu tenho uma casa na Vila Alvorada, muito perto do Terminal das Bandeiras. O primeiro ponto do ônibus era na Avenida Itália, bem quase em frente à minha casa. E eu entrava com os meus filhos no ônibus, até chegar no IP do centro, eram 40 minutos de viagem. E eu já tinha o livrinho de histórias bíblicas, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que inculcar a palavra de Deus sentado em casa ou andando pelo caminho. Então, literalmente, andando pelo caminho, eu lia a Bíblia com eles. E o impressionante é que naquele horário, os passageiros quase todos os dias eram os mesmos. Então, eu já tinha o grupo que ficava em volta do banco para ouvir a história também. E assim eles foram aprendendo a palavra de Deus, também andando pelo caminho. Não podemos perder a oportunidade de investir na nossa família, de investir nos nossos filhos, para que a família seja bem-sucedida, seja amparada, seja abençoada pelo Senhor.
Mas para completar essa palavra, meus irmãos, a Bíblia, a oração, são práticas muito importantes. Mas uma coisa que o pai e a mãe nunca pode deixar de fazer é levar o seu filho, deixar de levar o seu filho à igreja. Não podemos deixá-los em casa, nós temos que trazê-los. E a palavra de Deus diz, não deixemos de congregar, como é hábito, como é costume de algumas pessoas. Tem pessoas que para vir à igreja quase que tem que ser pegas a laço, porque perdem a oportunidade de vir buscar o alimento espiritual que vai te ajudar, que vai te fortalecer, que vai servir de reforço para a sua família viver bem. A igreja tem um papel muito importante na vida da família. A igreja é formada de famílias. Mas se lá na sua casa você não teve alegria ou a felicidade de ter todo mundo com você na igreja, não deixe de vir à igreja. Mesmo que o seu cônjuge não queira vir, larga ele lá e venha. E traga os filhos. Minha mãe fez isso a vida inteira. E depois que eu saí daqui da Igreja União, eu fui pastorear a igreja de Campinas, lá na 24 de outubro. E eu estava orando, porque eu incentivei a igreja de Campinas a gente envolver com a Operação André. Era um método de evangelização que a gente escolhia um grupo de pessoas e orava por elas e pedia a Deus oportunidade para a gente falar de Jesus para elas. E eu coloquei meu pai na lista. E nessa época meu pai já tinha uns 70 anos de idade e ainda não tinha tomado uma decisão. E ele veio de Uberlândia, onde mora, me visitar aqui em Goiânia, e nesse dia eu estava no escritório da igreja de Campinas, assentado ali na cadeira, ao lado da minha escrivaninha. O meu pai chegou e assentou-se na poltrona à minha frente. E eu estava orando para Deus me dar uma oportunidade de falar com ele. Deus o trouxe lá de Uberlândia e colocou assentado na minha frente, no meu gabinete pastoral, lá na minha igreja. E eu não perdi a oportunidade. Eu ministrei para ele. E ele colocou todos os defeitos possíveis em todos os crentes para justificar ele não frequentar a igreja. Que é o que a maioria faz. Lancei a semente. Não sabia se ia dar fruto ou não. Tem nada mais difícil que se pregar para pai e mãe. Mas ministrei para o meu pai. Passado alguns anos, eu fiz uma viagem para a casa deles e eu resolvi dar mais um choque no meu pai. Passado uns 3 anos. Falei, pai, o senhor lembra daquela época que nós tivemos aquela conversa assim, assim, assim? Depois daquele dia, nunca mais o senhor me deu um retorno. E eu estou muito preocupado com o futuro do senhor, com a vida espiritual. E eu fico sem saber o que vai ser do senhor quando o senhor partir dessa para outra. Quero dizer para o senhor uma coisa. Se o senhor tomar uma decisão um dia e for ser batizado, eu gostaria de vir assistir esse batismo, me avisa. Passaram poucos meses, ele me ligou. Eu estou te ligando porque eu tomei uma decisão na minha vida, eu quero ser batizado. Louvado seja Deus. Então, pai, conversa com o pastor da igreja, aí, que a mãe frequenta, começa a frequentar lá, e quando o senhor for ser batizado, me avisa para eu colocar na minha agenda que eu quero estar aí. Aí ele disse para mim, não, eu quero é que você me batize. E nessa altura do campeonato, já éramos 2 filhos pastores. O reverendo Ulisses, meu irmão caçula, eu
a minha irmã, formada no IBEL, e um outro formado em música no IBEL também. Dos 6, 4. 3 passaram pelo IBEL, 2 formaram para o pastorado. E o meu pai foi batizado pelos seus 2 filhos pastores aqui em Goiânia. A gente não pode desistir, nunca, porque mais cedo ou mais tarde vai chegar a hora. Quem sabe de um seu filho que não está na igreja, o cônjuge que não está firme. Põe na presença do Senhor, põe nas mãos de Deus. Envolva-se com Deus, com a sua palavra, com a vida de oração, com a frequência à igreja. A igreja é um meio de sustento, de fortalecimento da sua vida espiritual. Às vezes nós nos envolvemos com coisas desse mundo, com coisas seculares, com redes sociais e frequentamos muito pouco a igreja. É importante que você faça um propósito de envolver-se mais. Então, 3 coisas importantes para o fortalecimento da família: Bíblia, oração e igreja. Então você precisa cuidar dessas 3 coisas. As iniciais, Bíblia, oração e igreja, formam um nome. Ele está magro ou está gordo? Você está cuidando bem dele? Então, é isso que nós temos que fazer. Você quer ter uma família bem-sucedida? Coloque diante do Senhor. Peça para Deus abençoar o seu lar. Seja modelo, seja exemplo. Seja a mãe que esteja tomando frente, ou seja o pai que esteja tomando frente. Não deixe esse mundo com os hábitos que ele está tendo hoje influenciar a sua família. O único jeito de você influenciar bem a sua família é com Bíblia, com oração e trazendo a sua família para a igreja. É o único meio da família permanecer dentro dos moldes da palavra de Deus. E eu desejo de todo o coração que as famílias da Igreja Presbiteriana União sejam muito abençoadas por Deus. Não vamos fazer como o povo de Israel, que olhou para trás. Olhou para trás. Esse negócio de olhar para trás nunca deu certo. Na época de Ló não deu certo. Lá com Israel não deu certo. E quem começa a seguir o Senhor Jesus Cristo, que olhar para trás, não estará apto para o reino de Deus. Vamos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Vamos colocar as nossas famílias diante do seu altar e clamar a misericórdia de Deus, para que naquilo que depender de nós, a nossa família seja bem-sucedida. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, vamos ficar em pé para uma oração, para a bênção. Depois eu volto a palavra para o dirigente da liturgia, que tem alguma coisa mais a dizer para a igreja. Soberano Deus, nosso amado, nosso querido Pai, muito obrigado pela bênção que o Senhor nos concedeu nesta noite, de termos podido deixar os nossos lares e vir à Tua casa para juntos estudarmos a Tua palavra santa. Quero, ó Deus, apresentar diante de Ti cada uma das famílias dessa igreja. Sabemos, ó Deus, que possivelmente alguns lares estão enfrentando dificuldades, estão enfrentando problemas, mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar presentes nesses lares, para que todas essas situações sejam resolvidas e para que dias melhores possam vir para cada uma dessas famílias. Ó Deus amado, nós Te louvamos pela orientação da Tua palavra santa, que é muito importante para as nossas vidas.
Auxilia-nos, ó Deus, para que nunca nos desviemos da Tua palavra e que sempre o Senhor seja o centro da nossa vida, o centro das nossas famílias, dos nossos lares. Ó Deus, conduza-nos em paz para os nossos lares. Abençoa-nos durante essa semana e que a Tua vontade seja feita em cada um de nós. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.